Não, gente, vamos aqui, né? Continuar. Vamos para nossa última parte. Ela é bem tranquila, bem rápida. Só antes de continuar, vamos dar uma lembrada aí no que a gente acabou de ver. Principalmente dessa parte de transporte. Eu sei que eu tô batendo bastante nisso, pode ficar até meio chato, mas é porque eu sei que vocês vão ser cobrados, tá? Então lembrem daquele básico. Se eu tô lendo uma questão que fala de transporte através de membrana, primeira coisa que eu vou tentar identificar vai ser perceber se aquilo dali está falando que eu vou gastar energia ou se eu não vou gastar energia. Se eu vou gastar energia, transporte ativo. Se eu não vou gastar energia, transporte passivo. Outra coisa é saber se aquilo é a favor do gradiente de concentração ou se é contra. Se for contra o gradiente de concentração, eu vou precisar gastar energia. Então aquilo dali vai ser um transporte ativo. Se ele é a favor do gradiente de concentração, eu não preciso gastar energia. Então é transporte passivo. Dentre os tipos de transporte passivo, a gente vai ter dois: transporte dissoluto e transporte dissolvente. Se a gente fala em transporte dissoluto, a gente fala de difusão, ou seja, qualquer coisa que não seja água. Se essa minha difusão ela ocorre com auxílio de uma proteína de membrana, eu falo em difusão facilitada. Se ela ocorre sem auxílio, ou seja, passa ali direto pela minha bicamada fosfolipídica, eu estou falando de difusão simples. Se eu estou falando sim ainda a favor do gradiente de concentração, eu não sei se essa parte assim eu deixei muito claro, mas eu estou falando do transporte de água, aí eu estou falando de osmose. Sempre que for água é osmose, porque a osmose ela é especial. Osmose ela vai ser transporte dissolvente. Só que como por alguma razão eu não posso transportar o meu soluto, ou então meu soluto não transporta na velocidade que eu gostaria, eu preciso transportar ali o meu solvente. Então transporto a água também a favor do gradiente de concentração. Só que a única diferença é que agora eu estou transportando solvente e não soluto. Então, só aí para deixar tudo bem certinho, até porque eu estou gravando a aula, então quando vocês forem assistir, vocês ainda vão ter esse resumão aí no começo, tá? Mas vamos para nossa parte final. Nossa parte final aqui vai levar uns 15 minutinhos só, e aí já tá tudo tranquilo para acabar, tá bom? Essa parte final, ela fala sobre a parte de citoplasma. Esse assunto em si, ele não é muito comum de ser cobrado, não. A parte dele que é mais cobrado são as organelas, e que são coisas que a gente vai estudar uma a uma, com muito detalhe depois, tá? Mas primeiro vamos saber que a gente tem alguns conceitos para a gente localizar esses conceitos. Quando a gente fala de protoplasma, a gente fala de tudo que está dentro da célula. Ou seja, peguei uma célula, tinha ali fora a minha membrana, dentro da membrana para dentro, tudo é protoplasma. E esse meu protoplasma ele está dividido na região de núcleo e na região de citoplasma. O núcleo a gente já sabe, vou ter, tipo, por exemplo, ali meu nucleolo, que é onde vou ter formado as subunidades do meu ribossomo, e eu vou ter também ali o meu material genético, né, solto ali na minha carioteca. Essa minha carioteca, ela é o meu invólucro nuclear, ou seja, a membrana interna do meu núcleo. Já aquele meu líquido que vai estar ali dentro contendo aquele meu DNA, eu vou chamar de nucleoplasma. Plasma é sempre uma referência a líquido, a plasma mesmo, sabe? Se não for o núcleo, o que está entre núcleo e entre membrana, a gente chama de citoplasma, que é o temazinho da aula de hoje. No citoplasma, eu vou ter regiões com membranas, com regiões isoladas ali por uma membrana, que vão ser aqueles nossos organos. Por exemplo, a mitocôndria, o nosso complexo de Golgi, nossos retículos, lisossomo, tudo que tiver membrana vão ser os meus orgânulos celulares. Tirando eles, o que não tiver membrana vai ser o nosso hialoplasma, que também pode ser chamado aqui embaixo, vocês estão vendo identificado. Também a gente pode chamar de citosal, citoplasma fundamental ou matriz citoplasmática. Então, por exemplo,
é onde vai estar ali os nossos ribossomos, porque lembre que os ribossomos, eles vão ser o RNA ribossômico condensado, ele não tem membrana. Então, se ele não tem membrana, ele é componente do hialoplasma, não é componente daquela parte dos nossos orgânulos. Então, a gente vai ter proteínas soltas, a gente vai ter o nosso citoesqueleto. Saber que o citoesqueleto ele vai ser o esqueleto que vai dar formato à célula. Vão ser várias proteínas associadas que vão tanto dar uma questão de estrutura mesmo, dar formato para minha célula, quanto também vão permitir ali uma resistência, vão permitir até uma movimentação, como a gente pensar ali na emissão de pseudópodes, que é o que acontece muito com os nossos macrófagos, que são as células do nosso sistema imune. Por exemplo, eles vão engolir uma bactéria, que é o que a gente chama de fagocitose. Eles vão emitir pés para agarrar, braços para agarrar essa bactéria e conseguir engolir ela. Então, essa emissão de pseudópodes a gente vai ocorrer a partir do citoesqueleto. Tô dando assim uma citada já, porque citoesqueleto é o tema da nossa próxima aula, tá? Não é hoje, é a próxima aula, mas aí vocês já ficam sabendo mais ou menos o que ele é. Que eu sei que algum de vocês já tiveram aula disso. E enfim, a gente vai ter o que a gente vai estudar hoje, que são as inclusões citoplasmáticas. O que são inclusões citoplasmáticas? Inclusões são acúmulos. Então, eu tenho alguma substância e eu vou ter essa substância dentro da minha célula, só que em grande quantidade. Um exemplo bom de vocês pensarem é, por exemplo, os nossos adipócitos. Eu não sei se em histologia vocês já estão nesse assunto específico, mas a gente tem ali o nosso tecido adiposo. Nosso tecido adiposo, uma das principais funções dele é justamente ter uma reserva energética, uma reserva de gordura. Então ele chega e ele começa a acumular ali gordura dentro dele. São aquelas nossas células bem redondinhas que a gente vai ter lá, depósito unilocular, multilocular. E então, aquele acúmulo de gordura ali dentro é o que a gente chama de inclusões. Então, peguei alguma coisa e acumulei em grande quantidade dentro da célula, a gente chama de inclusão. Mas, primeiro, né, nosso citoplasma em si, o que ele é? Ele é um líquido e nele a gente vai ter ali os principais componentes da nossa célula jogados ali dentro. Então, lembrar aqui eu tenho minha membrana, aqui dentro eu tenho o meu núcleo, onde vai ter o DNA, nucleossomo, nananã. E aqui eu tenho meio que uma sopinha de orgânulos. Então, toda essa minha região aqui, ó, entre núcleo e entre membrana, vai ser ali o nosso citoplasma, tá? Esse líquido, ele vai ser 85% água, por isso que eu falei hoje mais cedo para vocês, a gente tem a água como principal elemento, tanto fora da célula quanto dentro da célula também. Então aqui 85%, pô, é bastante coisa. E a água, a depender da concentração de prótons que a gente tem ali, a gente vai estar definindo o nosso pH, que é justamente, né, aquele índice que vai fazer referência à concentração de íons, à concentração de hidrógenos, de prótons ali dentro desse nosso sistema. Então, o nosso pH ele é definido ali em torno de 7,2, um pH ali próximo de neutro, praticamente neutro, né, muito levemente ácido. E ele vai ser regulado pelo nosso citoplasma. Então, nosso citoplasma ele vê essa quantidade ali, esse pH, e ele vai regulando para ter nossas funções plenas. Isso é importante, é mega importante esse pH aqui, viu, gente? Porque se a gente alterar esse pH, a gente altera toda a funcionalidade da célula. Então, vocês precisam saber esse valor. Porque se vocês pegarem uma célula e ela tiver, por exemplo, muito ácida dentro, a gente começa a ter todos esses meus orgânulos aqui, ó, se deteriorando e a célula morre. Então é importante vocês saberem esse dado aqui. Depois a gente vai acabar voltando nele aí mais pra frente, outros assuntos. Mas é legal vocês já irem se adaptando, que o nosso pH vai ser ali bem pertinho de neutro, tá? A gente vai ter sais minerais, proteínas, enzimas, aminoácidos, metabólitos, ácidos nucleicos, lipídios, açúcares e as nossas inclusões. Ou seja, tudo que eu falo de célula tá jogado ali no meio, certo? É o nosso grande sopão mesmo de substâncias. Vai regular o nosso pH, vai realizar o nosso metabolismo. Lembra, por exemplo, que eu falei para vocês
da questão da mitocôndria fazer respiração celular, a respiração celular ocorre aqui porque a mitocôndria está aqui. Então, se é função de algum orgânulo, é função do citoplasma. Então, se vocês lembrarem de algum orgânulo e lembrarem do que ele faz, eu posso dizer que é a função do citoplasma, porque os meus orgânulos estão no citoplasma. Então, por exemplo, lembrar lá que o meu retículo endoplasmático liso ele produz lipídios, então eu posso dizer que o meu citoplasma ele tem a ver com a função de lipídios. Meu retículo rugoso produz proteínas, então eu tenho essa função ali como função do meu citoplasma também. Assim fica mais fácil da gente entender, pra gente não ter que gravar milhões de funções ali que o nosso citoplasma vai fazer. É só lembrar quais são os componentes e assim vocês conseguem deduzir um pouquinho, tá? Mas vamos lá para as nossas inclusões. O que é que eu tenho que saber? Que as minhas inclusões são amembranosas, ou seja, é porque elas não são uma organela, gente. Elas são apenas acúmulos de coisas. Comecei a reter, sei lá, açúcar. Comecei a pegar um monte de açúcar e reter ali dentro da minha célula. Eu não vou criar uma membrana para isso. Eu vou só guardar. Então é legal vocês saberem que essas estruturas aqui são amembranosas. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui do lado, ó, é o que eu falei, é o adipócito. Ele tem um acúmulo muito grande de gordura. Isso daqui pretinho é o núcleo do meu adipócito, porque esse meu adipócito é o que a gente chama de unilocular, ou seja, toda a minha gordura ela está localizada em apenas um locus, uma posição, é uma bolinha só de gordura. A gente tem adipócito unilocular e multilocular. Multilocular eu teria várias bolinhas separadas de gordura. No uni não, eu tenho uma bolinha única e bem grandona aqui de gordura. Mas vocês precisam saber que isso não é um acúmulo assim, tipo, ruim. Não é sempre ruim, ele é importante, ele é bom. Por exemplo, aqui no meu adipócito, ele vai servir ali para, por exemplo, ajudar na produção energética, para você produzir calor dentro da célula, você vai produzir uma proteção mecânica, ou seja, se vocês olharem aí para o abdômen de vocês, tipo, que vai proteger a região abdominal, como a gente não tem a presença de ossos, que nem a nossa caixa torácica, vai ser basicamente gordura e músculo. A gordura e os músculos, eles vão sustentar ali a nossa estrutura abdominal. Você não tem nenhum osso ali para proteger. Então, esses acúmulos, essas minhas inclusões são importantes nisso também, tá vendo? No seu não, né? Tá bom. O meu tem bastante. Tô bem protegida aqui. Mas enfim. Aí a gente tem aí, né, alguns tipos de inclusões, que na verdade é só vocês especificarem para qual tipo de elemento vocês estão falando. Então, por exemplo, as principais assim glicossomas, que vão ser proteínas enzimáticas que vão fazer parte da degradação de polissacarídeos. Lembra que polissacarídeos ali são os nossos açúcares, mais complexos, um pouquinho maiores, né? Então, esses glicossomas, eles têm essa relação. O glico até faz uma referência também à própria questão da glicose, do açúcar. Então, dá para lembrar um pouquinho que tem uma relação aí na nossa degradação de polissacarídeos, tá? Nós temos gotas de gordura. Gordura são lipídios. E aí nós podemos lembrar que algumas células principais onde a gente vai encontrar esse tipo de acúmulo. Por exemplo, a gente tem os nossos hepatócitos, que são as nossas células do fígado. Eu acho que algum de vocês já deve ter escutado ou conhecer alguém, ou até ter mesmo gordura no fígado, né? Então, esse seria um exemplo patológico, um exemplo que já não é mais saudável. Contudo, é uma coisa que dá pra gente lembrar. Nossos hepatócitos, eles têm uma relação ali importante no metabolismo de algumas substâncias. E aí, quando a gente tem uma função desregulada deles, eles acabam, tipo, entrando em processos ruins para eles. E aí esse processo, ele se reflete nessa questão de você acumular gordura. Por exemplo, a gente tem a nossa esteatose de origem alcoólica. Então, a pessoa que bebe muito, ela começa a aglomerar muita gordura no seu fígado. E aí você entra, né, nesse caso aí de esteatose hepática, só que por causa alcoólica. E assim vai piorando, né? Mas não vou entrar em detalhes disso. Mas nós temos nossas células musculares estriadas. A gente tem células secretoras da glândula mamária. Nossa glândula mamária, ela vai ter aí, né, uma quantidade importante de gordura sendo produzida ali dentro.
a gente tem como destaque os nossos adipócitos, por isso que eu falei tanto deles, porque é a maior referência que a gente vai ter. Questão da célula muscular estriada, só para lembrar que a gente tem função de contração muscular, né? Então a gente está o tempo todo gastando energia. Então é legal que a gente tenha uma reserva ali também junto a elas. Outra importante, além dessas gotas de gordura, são os nossos pigmentos, mas em destaque, toda vez que você fala de inclusão de pigmentos, o que vai vir como exemplo, o que vai estar associado vai ser a lipofucsina. Lipofucsina, ela vai ser um elemento que ela vai ser rosinha. Fúcsia é basicamente rosa, né? E aí o que acontece? Quanto mais velha a célula fica, mais ela começa a ter esse acúmulo de lipofucsina. Então, quando vocês estiverem mais na frente, que vocês forem pegar a parte de anatopatologia é o quê? É a matéria que vocês vão estudar as anomalias, as doenças, no microscópio. Então, vai ser basicamente a histologia, tudo que vocês veem em histologia, só que aplicado ali aos contextos de cada doença. Então, se vocês forem olhar uma célula muito desgastada em anatopatologia, vocês vão ver que a célula vai ficar muito rosa. Ela vai ficar com vários pontinhos rosas. E esses pontinhos vão ser justamente esse acúmulo de lipofucsina. Então, ela significa justamente isso. Ela é o reflexo do envelhecimento celular. Então, saber que esse daqui, falou em lipofucsina, é acúmulo de quê? De pigmento. O que ela se refere ao desgaste celular. Então, ela indica a idade daquela célula. Tanto é que se vocês olharem, algumas células que elas vão estar, tipo, em apoptose, vão estar ali morrendo, né? Vocês vão ver que elas ficam com várias bolinhas, assim, né? Tem uma relação com isso daqui também. E nós temos cristais proteicos. Às vezes a célula pode precisar, né? Guardar ali umas quantidades significativas de proteínas. E aí essas proteínas, elas vão se organizar e vão formar o que a gente chama de cristais. Olha, quanto à parte de inclusões, vocês não precisam aprofundar muito. Eu não costumo ver, tipo, isso daqui ser muito marcante, não, tá? Então, é basicamente vocês saberem o que são inclusões, que vão ser esses acúmulos intracelulares, que eles não vão ter presença de membrana, eles estão só acumulados lá, e que a gente tem esses daí principais, glicossomas, gotas de gordura, pigmentos e cristais proteicos. Agora uma pausinha, porque para vocês entenderem a próxima parte, vocês precisam lembrar disso daqui. Quando a gente falou de proteína, a gente falou da estrutura das proteínas. Elas têm estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, desculpa. A primária é justamente aquela nossas sequências ali, né, dos aminoácidos. A secundária, a gente está analisando as pontes de hidrogênios, as relações, o começo dos dobramentos dessa minha proteína, as ligações químicas ali entre as substâncias. E aí nós vamos para a nossa estrutura terciária, que é realmente ali o primeiro formato da proteína, que é onde ela começa ali a se conformar, a ganhar sua estrutura. E é isso que eu quero que vocês foquem aqui. Essa minha estrutura terciária já é uma proteína feita. Isso daqui são só formas de analisar ela, como se eu tivesse dado zoom nessa minha estrutura. Essa daqui, peguei esse cantinho, dei zoom, olhei a estrutura secundária. Dei zoom na estrutura secundária, olhei a estrutura primária. Então, essa daqui é a mais detalhada, essa daqui seria realmente a estrutura dela, essa daqui é como ela realmente é, tá? Como se, por exemplo, eu pegasse aqui, tá a pessoa formada, e aqui, sei lá, eu tô olhando um tecido lá, tô olhando o músculo dela, e depois eu vou e olho as células. Então, isso daqui é tudo pessoa, mas essa daqui é a estrutura formada. Aí, beleza. Essa minha estrutura terciária, ela tem dois formatos, dois padrões principais de se organizar, que vão ser ou proteínas fibrosas ou globulares. As globulares, o nome já diz, elas vão formar globos. Então elas vão ser bolinhas, sabe, esferas, que é o que a gente tem aqui representado nessa imagem. E aqui as nossas fibrosas, o nome também já diz, vão formar fibras. Elas vão ser como se fossem cordões. E para minha proteína ela funcionar como ela deve, ela tem que estar no seu formato adequado. Porque senão ela não vai, por exemplo, conseguir fazer as ligações químicas que ela precisa fazer. Vamos supor que essa minha proteína aí seja uma enzima.
ela precisa catabolizar reações químicas, ela precisa acelerar essas minhas reações. Então ela precisa conseguir se ligar a sítios de ligações específicos. Então ela tem que ter aquele formato certinho, senão ela não vai funcionar. E aí é basicamente isso, eu preciso desse meu formato para ela ser funcional. Lembrando só aqui que quaternária, na verdade, elas são várias terciárias associadas, ou seja, às vezes eu tenho uma proteína aqui de um tipo associada a outra de outro tipo e tal, e aí eu vou formando grupos que criam essa minha estrutura quaternária, como eu dei o exemplo da última vez da nossa hemoglobina ali, da nossa hemácia, tá? Mas o foco hoje vai ser essa estrutura terciária, é a mais básica. Ela aqui já é uma proteína, ela sozinha já é uma proteína, tá? E aí o que é que eu quero que vocês saibam? Aqui a gente tem um elemento muito importante, questão de prova também, que a gente chama de chaperona. A chaperona, ela é uma estrutura, ela é um componente celular que ela serve para verificar se aquela minha estrutura ali terciária, ela foi feita do jeito certo. Porque vai que eu faço essa minha estrutura fibrosa aqui, ó, e aqui no final ela não tá fibrosa, ela tá, sei lá, ou ela tá frouxa, ou ela acabou se embolando onde não deveria. Então a minha chaperona ela vai chegar e ela vai observar isso, ela vai se assegurar de que minha proteína está sendo formada do jeito que ela deve ser formada. Então ela é como se fosse uma babá mesmo. Ela chega e fica ali olhando e diz: não, esse daqui tá certo. E ela vai auxiliando esses processos. Ela tem alguns tipos principais. Isso daqui é uma questão de prova. Já vi professor cobrando isso daqui. Que são os tipos quais? HSP60, HSP70 e HSP90. Gente, não existe 80, tá? Ele pula, realmente é 60, 70 e 90. Por que eu tô falando isso? Ai, é muito detalhe, eu não vou precisar. Vai. Tem professor que cobra isso daqui. E eu já vi professor meu, inclusive na minha época, botar 60, 70 e 80 e a questão era falsa porque não existe 80. E muita gente errou porque achou que existia, já que era uma sequência, né? Então é bom vocês saberem que tem esses três tipos e que os tipos saibam direitinho, anotem isso. HSP 60, HSP 70 e HSP 90. Esse HSP, essa sigla tem a ver com a palavra chaperona. Eu não lembro exatamente qual é o termo, mas é em inglês e se refere à questão dela ter uma influência pela temperatura, porque essa proteína ela vai ter uma função ali que elas são proteínas consideradas proteínas térmicas, se eu não me engano. Então elas precisam estar em determinada temperatura para funcionar, senão elas saturam e elas não conseguem funcionar. Então essa siglazinha aqui ela faz uma referência a isso daí. Mas eu realmente não lembro, isso daí é só para vocês entenderem por que HSP, tá? E como eu disse, elas vão fiscalizar a construção da estrutura terciária das proteínas e vão se assegurar de que tudo vai ocorrer no momento certo e da maneira correta. Ok? Elas não vão intervir diretamente, tipo, se eu tiver uma coisa errada, ela não vai chegar e vai corrigir. Ela não vai pegar, tipo, isso daqui tá torto, vou botar no lugar. Não. Ela vai chegar e ela só vai observar, tá bom? Então ela só chega e ela vê, tá certo, beleza, tudo bem. É bom vocês saberem que uma chaperona, ou seja, uma unidade dessa daqui, ela só tem a capacidade de receber uma proteína por vez. Então, se eu estou formando uma proteína A aqui, essa chaperona ela vai estar tendo atenção só para ela. Ela não pode ficar observando duas proteínas ao mesmo tempo. Contudo, elas são reutilizáveis. Então, depois que eu fiscalizei a função dessa daqui, eu posso fiscalizar a função de outra. E aí, para ela poder fiscalizar, ela vai utilizar ATP. E esse ATP tem justamente essa relação com essa questão dela ser uma proteína térmica. Porque esse ATP vai possibilitar que ela se molde, que ela se movimente. E essa movimentação ali tem a ver com a temperatura. E aí eu trouxe um pouquinho da estrutura delas para vocês entenderem. A gente não precisa, eu não sei, eu acho que os professores de vocês não vão cobrar isso daqui, mas eu botei a imagem porque desencargo de consciência, tá? Mas a gente tem essas divisões N, M, C. Nessa região aqui, ó, nessa pontinha, vocês veem que tem um encaixe.
E esse encaixe do meu domínio vai ser justamente para receber o ATP, que eu te falei, que é a molécula energética da célula. Aqui eu tenho como se fosse o corpinho dela, esse M é o corpinho dela, e aqui a pontinha, terminal, e esse 2 aqui, ó, esse azulzinho é a região onde ela se move. Então aqui ela consegue se mexer, ela tem uma certa flexibilidade, por isso que se chama até região flexível. Aqui, região de união ao substrato, ou seja, vai ser justamente aqui onde a minha proteína vai chegar. E ela vai estar unida para poder ser observada. Então, eu peguei a energia de um lado, aqui eu consigo me mover para me unir à minha proteína, e essa região terminal é só para indicar realmente que é o final dessa estrutura, tá? É como se não tem uma função necessariamente destacável, sabe? É só realmente assim a região final. Aqui eu pego, minha proteína vem, eu vejo, confiro se ela está toda certinha, mas eu confiro cobrando esse meu trabalho, ou seja, eu cobro a partir de ATP. Ele é um fiscal, vamos dizer, um fiscal particular, ele não é um fiscal gratuito. Então, essa é a minha chaperona e também a questão aí de prova de vocês de chegar e perguntar para que servem e esses tipos. Então, não esqueçam, não existe 80, é 60, 70 e 90. Aqui eu já trouxe outra coisa, porque o que é que acontece? Eu falei para vocês que a chaperona ela vai fiscalizar. Contudo, vamos supor que deu merda. Minha proteína foi feita de um jeito todo doido. Tem alguma mutação, alguma coisa, está tudo errado. Se está tudo errado, eu preciso primeiro de alguém que identifique que está tudo errado. E a pessoa que vai chegar e vai perceber que isso está tudo errado, já que a minha chaperona ela não pode fazer nada, quem vai chegar, olha, minha chaperona tá lá, tá fiscalizando. Aí ela viu, ixi, essa daqui, ó, tá toda doida, tá toda troncha. Ela vai ter um auxiliar. Quem vai ser esse auxiliar? Vai ser minha ubiquitina, que é essa coisinha marrom aqui, ó, que tá indicada. Aí ela vai dizer, ei, ubiquitina, ó, essa daqui deu ruim. Essa proteína aqui não vai funcionar para nada, não. Minha ubiquitina vai chegar nessa minha proteína doida, vai dar a mãozinha para ela e vai começar a falar: ei, olha só, essa daqui não presta, não. E vai levar ela embora. Só que ela vai levar ela embora para onde? O que é que vai acontecer com essa minha proteína que foi feita errada? Essa minha proteína que foi feita errada, ela não é uma sequência de vários aminoácidos. Esses meus aminoácidos eu posso pegar e criar novas proteínas. Então eu vou degradar essa que deu errado para poder fazer uma que deu certo, que dê certo. Então minha ubiquitina pega ela, quando ela pega, ela sinaliza, essa daqui tá com erro. Se minha ubiquitina tocou, é porque aquela dali tá com defeito. Aí minha ubiquitina pegou, chegou lá, indicou que tá com defeito e vai enviar pro meu proteossoma. Meu proteossoma vai ser minha organela que vai chegar e vai quebrar essa minha proteína defeituosa e transformar ela em oligopeptídeos, de novo, ou seja, são peptídeos, proteínas menores, para eu poder pegar eles e reestruturar minha proteína agora da formato correto, com as dobraduras e todos os formatos que eu preciso ter. Então, vai que ela ficou fibrosa, precisa que ela seja globular. Então eu pego, quebro ela em uma forma mais simples, que são meus oligopeptídeos, e vou reutilizar esses oligopeptídeos para formar uma nova proteína. E é isso que a gente vai chamar aqui, ó. Isso daqui vai formar um complexo, junto com as minhas chaperonas. Então eu tenho aqui meu complexo, que vai ser meu sistema ubiquitina proteossoma. Então eu tenho aqui uma proteína imadura, que a minha chaperona ela vai pegar e ela vai se assegurar de que fique no formato certo. Então eu peguei aqui, ó, ela está sendo dobrada do jeito certinho, com formação madura, proteína feita do jeito que tem que ser. Foi feita do jeito que tem que ser, então a minha chaperona aqui, ó, conseguiu ajudar. Contudo, vamos supor que essa minha proteína aqui, ó, deu BO, não vai dar certo, preciso eliminar ela. Aí ela vai sofrer o que a gente chama de ubiquitinização, que é aquele processo ali, que nada mais é do que a ubiquitina chegando e pegando a mão dela e dizendo que não quer mais ela, que eu preciso degradar ela. E aí a minha ubiquitina, ela faz uma ligação aqui, se liga quimicamente a minha proteína, e essa minha proteína vai ser enviada para o meu proteassoma para ser degradado.
Então aqui no final vocês têm resultados diferentes. Se a minha chaperona ela viu que está tudo certinho, eu vou ter no final a minha proteína madura. Contudo, se minha ubiquitina pegou essa daqui e viu que ela precisa ser degradada, viu que ela estava dando ruim, ela chegou e ela vai passar para o meu proteassoma para ser destruída. E às vezes eu posso pegar isso daqui, ó, essa minha proteína degradada, e recompor ela de novo. O que mais de informação aqui eu preciso saber? Lembrar que a minha chaperona a gente tem aqueles tipos, 60, 70 e 90, e que ela vai estar tomando conta apenas de uma proteína por vez, ou seja, estou tomando conta só dessa daqui, mas que depois que eu tomar conta dela, eu posso tomar conta de outra. E aqui do outro lado, essa milbictina é uma proteína também. Então ela chegou, se uniu a essa daqui. Quando essa daqui ela vai ser destruída, ela acaba meio que sendo destruída junto com a proteína que eu enviei para o proteassoma. E aí, quando ela é destruída, a milbictina ela vai se desfazer e vai ser recriada de novo. Então, se vocês olharem aqui atrás, ó, é exatamente isso. Minha ubiquitina que estava inteira aqui, ó, ela vai ser quebrada, vai formar vários pedacinhos e depois ela vai se construir de novo para se ligar à minha proteína. Então ela foi, se construiu, conseguiu aqui voltar a ser minha ubiquitina, sinalizou aqui que essa proteína está ruim, aí ela vai ser degradada e vai voltar. Aí vai, se constrói de novo, se degrada e volta. E ela fica nesse ciclo. Enquanto aqui minha chaperona não. Minha chaperona, ela só precisa de energia. Então ela mantém sua estrutura, mas ela vai trabalhar uma por vez. Depois, quando ela for trabalhar de novo, ela vai precisar de energia. A minha ubiquitina não, ela só indica. Então aqui, só mais uma vez para vocês verem, esse daqui é o que são os fenômenos que vão ocorrer aqui com minha proteína. Minha proteína pode estar adequada e ser acompanhada pela minha chaperona para dizer que a minha estrutura qual? Terciária. Minha estrutura terciária, isso é importante. Minha estrutura terciária está ok. Agora, se minha estrutura terciária não está ok, ou às vezes eu realmente quero degradar aquela proteína, eu mando para o proteassoma com auxílio aqui da minha ubiquitina. E é isso, gente. Eu falei, a segunda parte era mais curtinha. E por hoje é só. Acabamos essa parte aqui.